Passamos da metade do nosso curso, essa é a nossa quinta aula, então teremos mais algumas conversas essa semana na quinta, e de novo na semana que vem, vai ser a última semana, mas o ritmo agora em diante vai ser um pouquinho diferente. Agora que a gente trouxe 1001 conceitos, né, a gente vai ver como é que a gente consegue colocar tudo isso na prática, realmente. Boa noite, Lara. Então, na última semana, na última aula, né, a gente falou um pouco mais sobre alfabetização científica, sobre metodologias ativas, a gente se debruçou bastante, né, no que é a ciência cidadã, como é que ela consegue se articular com as nossas atividades, e o ensino de ciências por investigação. Né? No finalzinho, rolou uma pinceladinha de educomunicação, também que é um componente importante, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses conceitos na sequência. Mas hoje, gente, agora que a conversa fica boa, porque a gente começa a mergulhar neste material maravilhoso, preparado com muito carinho, o Detetives da Comida, e que a gente quer muito que chegue na mão de vocês, esses livretos impressos. Hoje a gente vai começar a apresentar esse material, né? São 4 sessões, vamos falar da sessão 2, e na quinta a gente fala da sessão 3 e sessão 4. Só relembrando, né? A gente está na quinta aula de 8, em que a gente apresenta essa. A gente começa a falar da sequência didática. Semana que vem é voltada para montar atividades com que a gente possa transpor, né, esse material para os nossos contextos de ensino e aprendizagem. E aí queria dar uma pincelada aqui, algumas coisas da aula passada. No final ficou um pouco corridinho, né? A gente começou a falar do dilema dos celulares na sala de aula, e cada uma de nós aqui num contexto institucional muito diferente, né? Desde a gente ter possibilidades de trabalhar com os estudantes até isso, enfim, não está disponível. Queria saber se alguém quer continuar um pouco esse debate que a gente entrou na última semana, né? Se, enfim, protagonismo juvenil, novos tempos atravessados por tecnologias. Alguém quer compartilhar, pedir opinião dos colegas? Não sei muita novidade, assim. Eu já sei, eu vou comentar umas coisinhas aqui com vocês, e aí a gente vai vendo se tem novidade, se não tem novidade. Então, a gente começou falando muito, né, nessa relação, principalmente na reciprocidade, né, do que é produção de conhecimento, a nível de produção de conhecimento científico, e como é que a sociedade recebe ou propõe essas temáticas. O quanto que o ensino de ciências nas escolas, né, é algo que está muito relacionado e muito determinante nessa dinâmica toda, porque se por um lado, né, o que vai ser ensinado depende do conhecimento científico produzido, né, por outro lado, o que se ensina e o que se aprende também determina a sociedade num contexto mais amplo, né, que volta por si a pautar aquele conhecimento que tem que ser buscado, né, então é um ouroboro, né, é algo que uma coisa alimenta a outra. E a gente conversou muito sobre o quanto o conhecimento científico não é simplesmente a gente entender a conclusão de um estudo, né? A alfabetização científica e o capital científico como elementos que vão trazendo a dimensão do processo científico, né? Então, não é simplesmente saber o que conclui a ciência, mas entender o quanto, o como se faz ciência, o quem faz a ciência, por que faz a ciência, né? São alguns elementos que perpassam essa ideia toda, né, de ensino de ciências que a gente está conversando aqui, né, não falando estritamente de ciências da natureza, né, apesar de ter se originado nesse campo alguns desses debates, né, mas ciência no sentido de produção do conhecimento, a partir da metodologia científica, né, que também não é a única, mas é o que a gente está trabalhando aqui. Então, nesse olhar mais amplo, né, de como é que a sociedade está relacionada com a ciência, a gente passou a pensar um pouco sobre como é que a ciência
pode trazer, e o processo de alfabetização científica podem se contextualizar esse olhar novo, né, que se fala muito das metodologias ativas. É que, em última instância, é uma grande coleção, né, de abordagens, de olhares para a sala de aula, para entender que aquela visão clássica, né, do professor aristocrata que dá aula sentado e só ele produz conhecimento, é algo que já foi superado, né? Então, o aluno passa a ser o protagonista, o docente se torna um mediador, um facilitador, né, no sentido de possibilitar que o estudante tenha uma postura ativa vai ficar redundante, né, mas que o professor ele possa mostrar os caminhos para o estudante perseguir os objetivos pessoais, profissionais e intelectuais dele, com iniciativa, com criatividade, com criticidade, com autonomia, para se guiar por esse próprio processo educativo, né? Então, o estudante ele se torna alguém que planeja também o próprio ensino e aprendizagem. E as abordagens dentro do ensino das aprendizagens ativas, né, que a gente trabalha nesse curso, são tanto da ciência cidadã, quanto do ensino de ciências por investigação. A ciência cidadã, né, tendo toda uma diversidade de conceitos, de projetos em andamento, né, nas dimensões tanto científica, ou seja, aprendizagem dos conhecimentos do processo científico, mais educacional, né, no sentido de que essa aprendizagem tem que ser adaptada e entendida num contexto pedagógico, ou seja, que os estudantes não são cientistas profissionais, né, eles não têm todas as habilidades, né, e eles precisam desenvolver essas habilidades, seja de formular uma pergunta, de desenhar um experimento, de analisar os resultados, e alguns tipos diferentes, né, desde o projeto contributivo até aquele que é propriamente co-criado, né, ou seja, que os estudantes eles acabam tendo um pouco mais de liberdade, né, para conseguir definir exatamente esses percursos que vão ser investigados. Tem essa representação, né, traduzida aqui do artigo do Bonney, em que ele coloca essas 9 etapas para desenvolver um projeto de ciência cidadã, que também é muito análogo, né, ao esquema do ensino de ciências por investigação, na medida em que ambos começam pela formulação de uma pergunta, né, o desenvolvimento de uma hipótese para ser testada, pensar quais são as metodologias, o que se pode concluir. O projeto de ciência cidadã, né, tendo algumas etapas de engajamento também dessa comunidade que vai produzir esse conhecimento, e o ensino de ciências por investigação nesse olhar um pouco mais individualizado, talvez, né, na medida em que você tem essas subetapas e que todas elas fecham ciclos, né, e esses ciclos podem, inclusive, levar a novas investigações, novas perguntas a partir das conclusões anteriores. E no final, a gente trouxe o olhar da educomunicação, né, entendendo a educomunicação primeiro como um campo de conhecimento, né, que está em construção, que ainda está sendo desenvolvido, que não começa, né, com as mídias que a gente tem hoje, com as tecnologias de celular, de rede social, mas como um estudo a partir do campo da comunicação, né, que também parte desses princípios sobre uma aprendizagem ativa, de entender o estudante como portador de um protagonismo, de uma voz, que precisa sim ser escutada nesse processo de produção do conhecimento dele e da produção do conhecimento mais amplo, né, no contexto aqui da nossa atividade, que a gente articula esses olhares para a ciência cidadã, para o ensino de ciência por investigação, com aquela última subfase de comunicação. E aí é naquela última subfase da comunicação em que a gente se apropria desse debate sobre educomunicação, né? Então, a nossa proposta aqui não é trazer um material fechado, um material pronto em si, né? A ideia da aula de hoje e da próxima é a gente mostrar o que já está no papel, né? E entender um pouco com vocês o quanto que, às vezes, vale a pena mergulhar mais em cada um desses temas, ou quanto esses podem ser assuntos superficiais, o quanto os estudantes de vocês teriam vontade ou teriam interesse, né, de trabalhar uma proposta como o material do Detetives da Comida, as sessões 1, 2, 3 e 4, ou só uma delas, ou duas, enfim. A gente quer conversar um pouquinho mais, e a ideia é que hoje a gente faça essa introdução das primeiras sessões. Pode ser, gente?
Vou passar a palavra aqui para a Vanessa e a gente vai seguindo essa conversa. Alguém tem algum comentário? Acho que tá todo mundo com frio, Vanessa. Ninguém tá falando nada, tá todo mundo debaixo das cobertas. Será? Nossa, tá frio mesmo. Aqui no Rio. Então, vamos embora. Vamos ver se a gente esquenta, né, com esse conteúdo. Vamos mergulhar, então, no livreto, na nossa proposta, né, nas sequências didáticas. Então, eu vou começar falando da sessão. Eu vou começar fazendo uma introdução, para a gente dar uma relembrada, contextualizar, né, a proposta, e vou falar sobre a sessão 1, e depois a Sheina vai entrar falando sobre a sessão 2. Então, aí, dando uma introdução, né, lembrando, assim, Laura queria muito falar alguma coisa? Bom. Acho que ela queria muito estar debaixo das cobertas. Debaixo das cobertas. Sim. Ai, vamos esquentar aqui, que daqui a pouco... tá bom. Então, dando uma contextualizada, né, o porquê dessa história, dessa proposta, lembrando aí dessa questão, né, da crise socioambiental que a gente está vivendo e a relação com a saúde, né, humana e de todos os outros seres vivos. Então, esse quadro de sindemia, né, desnutrição, obesidade, mudanças climáticas, está corroborando aí com uma insegurança alimentar, que tem várias multicausais, né, são várias outras causas, mas que essa sindemia está corroborando com isso. O fato da fome está assolando aí o globo, né, no Brasil, que voltou para o mapa da fome, como a gente viu anteriormente. Esse desafio todo, né, para promover segurança e soberania alimentar e nutricional. Aqui no Brasil, a gente tem desde 2006 essa proposta, e também o desafio da Agenda de 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e entre os objetivos a gente tem a erradicação da fome. Então, com esse contexto aí que a gente pensou, né, nessa proposta, de fazer uma formação mesmo continuada para educadores, para poder movimentar aí políticas públicas nessa direção. Então, o Detetives da Comida, a gente focou na questão da alimentação, né, na multidimensionalidade dela, né, nas perspectivas transdisciplinar, dentro do contexto da saúde planetária, que já tem essa abordagem ampla. E o aprendizado ativo, né? Então, é um projeto de ciência cidadã, com o objetivo de investigar a segurança alimentar e nutricional dos territórios, né? Produzindo dados que podem ser usados para direcionar aí as políticas públicas. Então, a gente tem essa premissa, né, dessas interações entre ser humano, alimentação e meio ambiente, né, e a temática vai circular aí em torno da segurança e soberania alimentar e nutricional, né, nesse contexto amplo, né, da alimentação e toda a sua multidimensionalidade, não só em relação à saúde, né, alimentação saudável, mas também em relação à questão do meio ambiente, com os sistemas alimentares, né, a produção de alimento, também a parte cultural, né, emocional, de prazer, tudo que ela envolve. As problemáticas socioambientais, né, que a gente está vivendo, a sustentabilidade. E, abordando esses temas, a gente está, né, trazendo essas possibilidades pedagógicas, que introduzir esse campo de estudos, né, da saúde planetária, que tem essa abordagem integrativa e transdisciplinar, ter a possibilidade de fazer esse ensino integrado, né, de várias competências e conceitos, trabalhar a abordagem investigativa, através lá da proposta da ciência cidadã, usar diferentes linguagens de comunicação, né, usar a horta escolar,
como um recurso didático, e tem esse apelo também de democratizar e de a informação, o conhecimento e ser inclusivo, né, por conta das nossas iniquidades, que a gente sabe também que como a gente viu, é um fator crucial aí para a gente resolver, para poder conseguir os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, a fundamentação pedagógica, né, a gente fez esse diálogo entre a proposta educativa da saúde planetária, que eu vou dar uma relembrada aqui, e a Base Nacional Curricular Comum. Só lembrando da saúde planetária, né, do conceito, é esse olhar aí integrador e transdisciplinar que busca saúde, bem-estar e equidade, aliando os sistemas humanos, né, políticos, econômicos, sociais, e os sistemas naturais. Então, esse olhar bem amplo. A proposta educacional, né, da saúde planetária tem aquela corda que o LG, né, mostrou numa aula anterior aí. Então, são esses 5 domínios aí entrelaçados, todos interdependentes, interconectados, né, sistemas naturais e antrópicos, e envolve aí uma articulação de diversos campos de conhecimento, né, para essa compreensão aí integrada. E a Base Nacional Curricular Comum, né, que a gente ela leva também tem essa sinergia, né, com essa proposta da saúde planetária. Então, a gente destacou aqui a 10ª competência geral da educação básica, que está logo na introdução: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, casa muito bem com a proposta, né, educativa da saúde planetária, e também o conceito de educação integral, né, que requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação, cada vez mais disponível, né, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e diversidades. Então, essas duas bases aí fundamentam o nosso trabalho, né? A ideia de articular, né, essas habilidades e competências de aprendizagem de diversas disciplinas. A gente vai falar de ciência, de história, de geografia, de linguagem, né? Então, essa interdisciplinaridade das competências e a ideia também de democratizar a produção científica podem levar a gente a caminhar aí na direção de uma solução complexa para os nossos problemas. É essencial que haja essa comunicação entre os diversos campos de saber. E, pensando lá na saúde planetária, né, tem os objetivos, também é interessante como os objetivos de aprendizagem específicos da nutrição também se comunicam muito bem com essas propostas. Então, na ótica da saúde planetária, né, os objetivos de aprendizagem da nutrição é descrever os impactos socioculturais, econômicos e ambientais na nutrição humana e examinar a produção humana de alimentos e os padrões de consumo em comparação com as mudanças demográficas. Então, leva essa multidimensionalidade aí da alimentação humana como sendo muito importante, essa consideração. Então, com base nessa fundamentação, a gente propõe essa sequência didática, que é flexível e adaptável eternamente, né? Então, ressaltando isso aqui, que a gente propôs uma estrutura, mas ela é aberta para adaptações, né? Diante do contexto de cada professor, cada aluno, cada escola, cada território.
né? Então, a cada sessão são apresentadas variadas possibilidades de diálogos com outros objetivos de aprendizagem, de diversos campos de conhecimento, reflexão da atividade educativa também, né? Então, pode incluir ou excluir objetivos e competências, dependendo da demanda. Também é aberto aí para adaptações, né, de acordo com a demanda de cada lugar, e também considera diferentes possibilidades de implementação de uma perspectiva interdisciplinar. Isso tudo respeitando a diversidade de ensino e aprendizagem, o protagonismo pedagógico dos professores e as problemáticas socioambientais específicas de cada escola e território. Muito importante isso. Então, a gente está, assim, até com a nossa terceira edição, a gente está, a última parte, que é a última semana, né, a gente na realidade, uma grande escuta e um grande pensar e refletir junto de como que isso, se isso é viável, como que isso se adapta, como que isso pode ser, de fato, colocado em prática. Então, é um grande aprendizado, é só uma proposta inicial aí de uma estrutura. Então, a estrutura do material, então, basicamente, né, são dois livrinhos, né, o livreto, que é a sequência didática em 4 etapas, né, a sessão 1, 2, 3 e 4. Hoje a gente vai falar da 1 e a 2, e na quinta-feira, 3 e a 4. E a cartilha, para quem ensina, que é esse material auxiliar aí para implementar essas atividades propostas no livreto. Então, o livreto, né, como eu falei, são essas 4 sessões, né, uma caminhada pela alimentação, detetives da comida, a história da comida nas cidades e comunicando a nossa experiência. E a gente vai passar hoje pela sessão 1 e 2. E lembrando que essa proposta, né, a proposta da sequência didática, ela é a articulação desses marcadores curriculares que eu comentei, da saúde planetária, da Aliança da Saúde Planetária e do BNCC. As orientações metodológicas, né, a gente usa o ensino de ciências por investigação e a ciência cidadã. Tudo certo, gente? Podem interromper aí, colegas também, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Então, como, né, o LG acabou de passar, a gente usa, né, o ciclo investigativo aqui. Então, a ideia é que cada sessão seja uma dessas etapas aqui, das 4 sessões. E também o modelinho lá de desenvolvimento do projeto da ciência cidadã, essas etapas aí. Então, a nossa pergunta, né, é o estado de segurança alimentar na região. A gente já tem a pergunta. Né? E a gente tem também já uma parte do pensamento aí, da metodologia, né, que seria feita aqui na investigação, né, como que a gente vai investigar, né, essa pergunta ou essa hipótese, a gente já definiu também que a gente usa, né, essa versão reduzida do protocolo do CISBAN, né, marcadores de consumo alimentar, né, com a ideia de já manter, com esses dados que forem produzidos, já terem um diálogo com os bancos de dados que já existem. E a estrutura pedagógica, então, são 4 sessões, né, de sequência didática que acompanham aquelas subfases do ciclo investigativo. Então, a gente tem a sessão 1, que é a fase de orientação, né? Depois a sessão 2, que é a pergunta, a exploração e a interpretação dos dados, né? A sessão 3, com a pergunta 2, e a sessão 4, que é a conclusão. E tanto a reflexão, né, como a comunicação, elas vão estar aí transversais em todas essas etapas. E os recursos didáticos, então, são a horta, né, escolar, se não tiver horta, né, horta comunitária ou o refeitório, qualquer lugar relacionado à alimentação, de preferência que tenha, se for uma horta, né,
produção de alimento mesmo, né? O livreto e a cartilha, né? Caderno e material de registro, e acesso à rede social e plataforma de vídeo comunicação, né? Por conta, a gente sugere vídeo nessa primeira sessão, né? E também a questão da comunicação depois, né? Da educomunicação. Então, a ideia é propor, né, reflexão coletiva, científica e solidária, né, para a construção da saúde planetária, no sentido dessa transformação que a gente precisa ter aí no mundo, né, garantindo, especificamente a partir da alimentação. Então, essa foi a grande introdução para contextualizar. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Para a gente poder entrar na sessão 1. Uma caminhada pela alimentação. Então, vamos lá. Fala, Tamires. Oi, gente, boa noite. Então, eu mudei a minha estratégia com os alunos na semana passada e fiz com que eles fossem verdadeiramente os protagonistas, né? Porque no início, nas primeiras aulas, eu comecei assim, mas eu acho que eu perdi meio o controle das coisas e comecei a fazer aquelas aulas de texto, etc., que eles detestam. E eu queria saber, eu não estou fazendo como um modelo científico, mas mais como projeto, sabe? Mas a ideia é a mesma. Então, tem como fazer essa adaptação, assim, mesmo que não siga à risca a metodologia que vocês apresentam aqui, certo? Sim. Então tá, então é isso. Obrigada. Sim, justamente. Eu coloquei lá, material didático que é flexível e adaptável. Isso é muito importante para a gente, porque a gente está, né, introduzindo uma ideia, uma proposta nova, e as realidades são múltiplas, assim, e a gente tem muita resistência, né? Como você vem relatando aí ao longo das aulas para a gente. Aliás, agradeço imensamente você estar compartilhando isso, porque enriquece muito, assim, né? E é exatamente isso, assim, não existe um ideal, né? A gente propõe uma estrutura. Então, dentro daquela estrutura, você dá o seu jeito, né, o que seja viável. Então, assim, o mais importante é isso, é você não desistir e estar buscando, experimentando, modificando, tentando. Isso daí é o que mais vale. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Sheina, por favor. Eu fiquei bem animada, né, com o relato da Tamires, né, porque para a gente é muito legal, assim, saber do lado de vocês o que está acontecendo, né, ainda que não seja exatamente relacionado ao curso, mas eu acho que isso que você falou, Tamires, eu acho que se encaixa bem no que a gente falou na semana passada sobre as metodologias ativas de aprendizagem, né? Então, você está levando esse protagonismo para os seus estudantes, para que eles sejam esses protagonistas de aprendizagem, né? E você está guiando eles no processo. E aí você perguntou se precisaria necessariamente ter esse viés científico, né? Não precisa, existem diversas abordagens de metodologias ativas, né? Aqui a gente foca bastante nessa questão da ciência porque o foco do nosso projeto, né, a gente se baseia bastante no ensino de ciências por investigação e na ciência cidadã. Então, é o foco que a gente quis dar aqui, exatamente para a gente chegar em toda essa discussão da segurança alimentar e na produção de dados a partir das escolas, né? Mas é uma escolha, assim. Então, bem legal que você está tomando aí um rumo diferente, né? E espero que dê certo. Sim. Bia. Queria falar também que eu não sei se você chegou a pegar essa parte, Tamires, mas a ideia é que nessas 2 aulas dessa semana a gente apresente a sequência
E nas 2 aulas da semana que vem, a gente vai trabalhar a adaptação a cada contexto. Então, a gente quer que vocês se familiarizem primeiro com a proposta, e aí depois a gente abre esse momento para trabalhar justamente essa adaptação. E, enfim, a gente sabe como é complicado trabalhar metodologia ativa com os estudantes. Tipo assim, eu não sei quantos estudantes você tem, assim, mas eu tenho sala com 40 alunos. E aí não dá, tem hora que, sabe, eu quero passar um negócio expositivo ali, eu quero que todo mundo fique quieto e me escute, sabe? Então, a gente vai ter esse espaço para pensar nisso. E também para as pessoas que forem de fato implementar esse material depois, a gente tem um grupo do WhatsApp também, que a gente vai usar como apoio, né? Então, para trocar essas ideias, para de repente propor encontros. Então, vocês também vão ter esse apoio depois, sabe? Não é só esses encontros agora. Então, no que a gente puder te ajudar aí na implementação do projeto, você pode contar com a gente. Tamires. É interessante que você falou que são 40 alunos, né? Eu tenho 25, mas na segunda-feira, que foi quando eu comecei, foram 7 alunos só em cada turma, assim, mais ou menos por conta da chuva. Então foi muito mais simples. Mas uma turma ficou super, hiper animada, engajada, empolgada, e a outra não. Toda hora falava que queria ir embora e tal. E uma coisa que eu fiz com as 2 turmas, que foi muito legal, né? Eu perguntei a eles por que eles não estavam gostando da aula, por que era chato e o que eles queriam, né, voltado para a alimentação. E eles disseram que queria sair da sala de aula, passear, ir para a horta, ver as coisas, cozinhar, ir para a cozinha e ver filmes que não fossem documentários, porque eles detestam documentários. Mas eu tive um retorno muito legal das 2 turmas, assim, sabe? De fazer gincanas com alimentos e tal. Foi bem bacana. É maravilhoso. E é isso, né? Essa questão da horta, né? Como também um meio de passar informação e conhecimento. É justamente essa ideia, né? Que eu acho que tem a ver com a reformulação mesmo do sistema de educação, do que a gente entende por educação, que, né, o LG passou por essa história, assim, realmente é um momento de transição que a gente está vivendo em todas as áreas, né? Então, é isso, os jovens, né, que estão ali na sala estão expressando né, a incompatibilidade com aquilo ali, estão querendo coisas diferentes, então acho que é por aí, assim, é uma experimentação mesmo, e uma eterna negociação, vamos dizer assim, né, da demanda, do que precisa ser feito, da onde a gente quer andar, e é isso. Não sei se a LG quer falar alguma coisa, ou alguém mais. Então, vamos lá. Qualquer coisa, interrompam. Então, vamos entrar aí na sessão 1 da sequência. Então, como a gente comentou, né, cada sessão ela corresponde a uma subfase aí desse ciclo, e a sessão 1 é justamente a primeira fase, que é a fase de orientação. Então, é uma exploração inicial, uma apresentação, né, do tema. Então, a gente vai falar especificamente da alimentação, né, e dessas relações aí, né, entre os sistemas alimentares e as questões sociais e ambientais. Né, então, novamente, a gente vai abordar a alimentação saudável, né, e essa interdependência com as questões sociais e ambientais, as múltiplas dimensões da alimentação, né, a questão social, a questão do prazer, a questão da cultura, está muito relacionada com a soberania alimentar, né, dos nossos hábitos. Essa teia de interações entre ser humano, alimentação, saúde e meio ambiente, a classificação nova dos alimentos,
o conceito, né? A gente dá uma introduzida no conceito de segurança, soberania alimentar e nutricional, sistemas alimentares, investigação científica, né? Então, essa ideia aí de hábitos alimentares territoriais, começar a abrir né, essas ideias para os alunos, né? O que isso geraria de impacto, esses hábitos, na saúde humana e do planeta, e também a horta, né? Essa coisa da investigação na comunidade. A gente está fora da sala de aula aprendendo. E o objetivo é justamente esse, despertar o interesse, né, acerca do estado de segurança alimentar e nutricional nos territórios deles, né, nas suas casas, na sua comunidade. Criar também momentos seguros, né, onde eles se sintam bem, né, em espaços que são relacionados com a alimentação, né, de preferência uma horta, né, produção de alimentos naturais, né, e também essa coisa da ideia, né, como a Tamiris falou, a atividade didática fora da sala de aula, essa ambientação também, né, de ampliar um pouco mais essa questão, que a educação, que está relacionado com o que o LG falou, né, da educação formal, não formal, né, trazer essa experiência, né, desenvolver também a compreensão conceitual, né, a partir de diversas fontes, né, então, textos, audiovisual, e também a questão social, né, a formação de grupos. Nesse primeiro, a gente monta um grupo para que eles possam, dos cientistas, né, que eles possam dar continuidade nas próximas sessões. Eu não vou ler todos, né, mas essa primeira sessão a gente também fez essa relação, isso está descrito lá na cartilha, né, das relações com os objetivos curriculares de aprendizagem em relação às ciências, à língua portuguesa, né, então, todos esses objetivos, eles estão, de alguma certa forma, presentes aqui nessa sessão 1 também, geografia, e aí a descrição, né, o que é essa atividade. Então, são basicamente 2 atividades, uma atividade assíncrona, que é a proposta de leitura de um texto, e assistir a um vídeo que fala sobre sistemas alimentares e toda a relação, né, da alimentação com sistemas naturais, e uma atividade síncrona, né, que seria, a princípio, na horta, né, ou nesse lugar relacionado com a alimentação, que levaria aí uns 45 minutos. Então, aí, com a ideia nessa atividade síncrona, da gente averiguar, né, como é que foi a compreensão desses conceitos que, né, estavam presentes tanto no texto quanto no vídeo, né, também despertar a curiosidade e a vontade, né, a motivação para fazer o processo de investigação, que eles vão dar início a partir da segunda. Também, nesse primeiro encontro, já pedir para eles, né, a gente tem até um modelinho lá no livreto, sobre a declaração de compromisso ético, então já trazendo essa dimensão da ética, né, da pesquisa, né, para eles, né, se sentirem aí o ser cientista cidadão. Desenvolver essas habilidades socioemocionais também, relacionadas, né, com a percepção do meio ambiente, com os alimentos, né, explorar esse espaço, e aí mais para frente eu falo algumas sugestões de perguntas, e a formação desse grupo aí, de 4 a 5 alunos, que eles vão, esse grupinho é o que vai dar continuidade nas outras sessões, para fazer o processo de investigação, análise e de todo o resto. Alguma dúvida, gente? Os recursos, o texto que está no livreto, né, esse vídeo que se chama Impacto da Alimentação na Saúde e Meio Ambiente, celulares e computadores, né, para ver o vídeo, e a horta, né, um espaço aí com hortaliças de preferência. Aí, só uma aprofundadinha na parte síncrona, né, que acontece na horta,
né? Então, esse estímulo dessas habilidades socioemocionais, então, essa questão do sentir-se bem nesse ambiente, né? De aguçar também os sistemas sensoriais, né? De cheiro, cor, textura, trazer essas outras dimensões, né? Que fazem parte do nosso processo de conhecer o mundo e que foram muito esquecidos ao longo dessa história que a gente tem aí na educação, né? Fortalecer esses comportamentos, tanto individuais quanto coletivos, né? No ambiente fora lá da sala de aula, e explorar aí esse espaço com tudo que ele pode oferecer. E nessa conversa, nessa horta, né, já começar, a gente sugere algumas perguntas para poder já aguçar, fazer essa relação entre o texto, o vídeo, aquele espaço, tentar integrar esses conceitos ali, né, então, trazendo os conceitos já ali, naquele lugar ali, que tem relação, né, então, o que seriam sistemas alimentares, se esse espaço aqui ele faz parte ou não de um sistema alimentar, o que seria uma alimentação sustentável, né, ouvir como é que eles estão processando esses conceitos, né, qual é o tipo de alimento mostrado no vídeo que mais causa impacto na natureza, se ele está presente naquele espaço, quais são as categorias de alimentos também que são exploradas lá no texto e no vídeo, eles estão presentes ali? O que a pessoa costuma, o que o aluno costuma comer no dia a dia, né? Esses alimentos estão presentes ali, né? Tem algum alimento que você prefira, que você não goste, né? O que os colegas, a família, né? A comunidade ali, o entorno costuma comer. Então, esses alimentos são naturais, são ultraprocessados, né? Trazer aí esses questionamentos, né? Para estimular também a eles visualizarem e entenderem, né, começarem a discernir essas questões socioambientais que estão relacionadas com a alimentação, e o que seria importante mudar. E em relação às avaliações, a avaliação que a gente para essa primeira sessão, sugere justamente essa avaliação aí informal, nessa atividade aí síncrona, né, essas perguntas, essa conversa, sim, tentar compreender aí o nível de compreensão, né, de aquisição desses conhecimentos, como é que está essas reflexões nesse grupo. E aí, algumas sugestões, né, então, que podem ser incluídas aí, acrescentar outras camadas de reflexão também, né, adequando aí, né, os objetivos dessa turma, desses alunos, nessa escola, nesse lugar que a gente, provavelmente, a maioria, nem todos os lugares têm horta, né, onde que seria esse lugar? Então, né, dependendo da demanda e das problemáticas aí de cada escola e de cada turma, outras camadas de reflexão podem, né, entrar aí. Incentivar também trocas de experiências, né, entre os estudantes, então, formar grupos, duplas, propor jogos, né, com essa temática. E em relação à formação dos grupos de trabalho, aqueles grupinhos que vão continuar, né, na sessão seguintes, o ideal é que esses grupos sejam formados pelos próprios alunos, né, pensando aí nessa questão da autonomia, do protagonismo, né, na tomada de decisões, que é uma coisa importante para a gente, que a gente precisa formar pessoas ativas, né, porque a gente precisa mudar muita coisa, então já estimulando isso. E, no caso de intervenção do docente, também sugerir grupos com diversidade, maior diversidade possível, por exemplo, em relação às habilidades socioemocionais, né? Um grupo com uma pessoa que tenha isso desenvolvido, junto com uma outra que não tenha. Ou então respeitar as afinidades que já são estabelecidas ali no grupo. E aí, material para aprofundamento conceitual dessa primeira sessão, no vídeo, né, citam aí por volta do
minutos 2:50, esse artigo, que é o que é um artigo científico, né? Guia dos Entusiastas aí da Ciência da UFABC. Então, buscar esse texto, né? E pode ser uma outra atividade. A gente também tem um glossário no final da cartilha, que fala sobre todos os conceitos que são abordados nessa proposta. E também trabalhar, que é uma coisa muito legal, né, inclusive já teve relato, né, de professores que já trabalharam com a classificação nova, que dá muita abertura para muito jogo, muita dinâmica, né, com alimento, com rótulo. Então, trabalhar um pouco com tendo como meio condutor a classificação nova. Então, fechando aqui a sessão 1, se alguém quiser comentar, se algum colega quiser adicionar alguma coisa, fiquem à vontade, senão a Sheina agora entra com a sessão 2. Aí. O LG colocou aí no texto, né, que esses materiais para aprofundamento também estão listados no material complementar, na cartilha. Ele botou o link ali no chat. Sheina. Boa noite, pessoal. Pegando aqui o gancho que o LG deixou, eu vou também colocar o link de novo do livreto. Eu não sei se todo mundo já baixou, mas hoje a gente está falando bastante desses 2 materiais. Acho que é importante vocês acessarem, né, e se familiarizarem. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né? Mas a gente convida vocês a fazerem isso, porque eu acho que vai acrescentar bastante ao conteúdo dessas aulas, né? Então, a gente está passando aqui por cada sessão, né? Vocês já viram que a Vanessa apresentou. Então, é quase uma leitura, né? Um pouco diferente da sessão. E a gente também vai aprofundando nesses pontos que estão na cartilha, né? Então, é interessante vocês darem depois uma olhadinha, assim, para ver o que está lá. E acho que pode ser interessante. E esse exercício que a gente está fazendo hoje, assim, é para inspirar vocês, né? E também para a semana que vem a gente trabalhar, como a Bia estava explicando, né? A gente quer... Ah, legal, Bia, legal. Então, a gente vai entrar nos materiais propriamente ditos, acho que isso vai ser importante, porque a gente vai falando, né? Mas acho que sempre visualizar uma coisa é bem mais fácil, né? E acho que é interessante vocês irem pensando assim, o que funciona para mim, o que os meus alunos vão se dar bem, ou o que não faz sentido nenhum e definitivamente não funciona no meu contexto. Acho que isso é interessante. Então, já vou fazendo essas anotações, assim, para a gente conversar mais hoje, na aula que vem, e na semana que vem, principalmente, né? Para a gente começar a pensar em possibilidades. E a gente fala isso bastante, eu acho que a gente faz essa ênfase, né, nessa questão, porque a gente está apresentando um material que foi feito com muito cuidado, com muita pesquisa, mas é claro que a gente sabe que na realidade escolar, em outros contextos de ensino, quem vai fazer tudo isso, quem vai implementar esse projeto são vocês, né? Então, a gente está tentando auxiliar com algumas ferramentas, alguns materiais, mas quem vai ser o protagonista ali vão ser vocês, e a gente respeita muito todo esse processo, né? Lógico que a gente está aqui para ajudar no que for possível, mas a gente não quer chegar com uma receita de bolo que vai funcionar, porque a gente sabe que não vai funcionar, né? Então, é isso, só esse breve parênteses. E aí, como a Vanessa falou, né, o nosso nome da sessão 2 é Detetives da Comida, porque aqui a gente começa a investigação propriamente dita. Então, lá no finalzinho da sessão 1, tem toda aquela sensibilização e uma conceitualização sobre os sistemas alimentares, né, a questão da comida na nossa cultura, na nossa vida, e a gente entra, então, nesse convite para os alunos para participarem de uma investigação científica, né? Vamos ser cientistas.
E tem esse combinado geral de que todo mundo vai participar, né, vai formar os grupos, se for essa a abordagem escolhida, né, e que vai trabalhar com a ética e com o cuidado da metodologia científica. Então, é isso que a gente vai entrar agora, né? Então, voltando aqui para o nosso ciclo, que vocês já estão bem familiarizados, a gente está aqui nessa etapa de conceitualização, a gente vai formular um questionamento, formular hipóteses, e a gente vai começar a investigação propriamente dita. Então, planejar, observar, explorar, experimentar, e a gente também vai começar a fazer as análises e interpretação dos dados. Então, é bastante coisa que tem nessa sessão. Por isso que eu fiz toda essa explicação inicial, porque é bastante coisa, mas a gente não espera que todo mundo que vai aplicar essa sequência didática em uma escola ou em outro lugar passe por todas essas etapas, né? Pode ser que sim, pode ser que em algum lugar funcione, pode ser que não, pode ser que você selecione uma parte que faça mais sentido e tá ótimo, né? Então, aqui no comecinho da sessão 2, a gente tem essa figura aqui, isso é um orgulho que a gente tem, né? O nosso livreto, ele tem umas ilustrações bem bonitas, então a gente vai passar por algumas aqui, e nessa daqui, então, ela ilustra um pouquinho qual vai ser a nossa pergunta de pesquisa. E o que a gente está mostrando aqui nessa figura, né? A gente tem o mapa do Brasil, a gente tem um zoom no estado de São Paulo, tem ele grandão aqui, e nele tem vários desenhos, né, de itens alimentares, aqui são casinhas, né, e aqui tem os itens alimentares, mostrando a diversidade de hábitos alimentares, de itens que as pessoas consomem. Então, em algum lugar podem ser itens mais voltados para pesca, ou pode ser áreas de rios, áreas litorâneas, que vão ter consumo mais de organismos marinhos. Aqui tem uma dieta com carne, com vegetais, aqui tem uma dieta mais vegetariana. Então, o que a gente consegue tirar, né, dessa figura? Aqui a gente tem, então, mostrando que pessoas podem ter alimentações diferentes. Isso já leva a gente para a nossa pergunta de pesquisa, né? Como é a alimentação das pessoas da minha região? Será que a gente conhece isso, né? Será que eu conheço qual é o hábito alimentar das pessoas daqui onde eu moro? Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar com os estudantes. Então, no final da sessão, a gente falou sobre alimentação, né? Já passei por essa parte. A gente falou também dessas questões socioambientais voltadas à alimentação, então sempre mostrando a complexidade da alimentação, né? A alimentação não é só o que eu como, mas é entender por que eu como isso, o que está disponível para mim. Será que está justo esse cenário que a gente tem de alimentação no nosso país, na nossa região? Então, começar a suscitar essas reflexões, esses debates, lógico, com muito cuidado, porque é um tema bastante sensível, né? A gente sugere, né, então vocês vão ver que ao longo do que a gente vai passar aqui, que sejam trabalhados, esses conteúdos sejam trabalhados em grupos, né, então sempre trabalhando essas habilidades diferentes com os alunos, né, mas, novamente, isso não é uma regra, e que eles se comprometam com essa investigação. Então, aqui eles vão começar a ter esse contato com essa ideia do que é ser um cientista cidadão. É engraçado que, dependendo da turma, né, se você pergunta se eles acham que eles podem ser cientistas, né, crianças podem ser cientistas, geralmente eles respondem que sim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, mas muitas vezes eles também relatam que isso pode ser bastante difícil. Então, a ideia aqui é mostrar que todos podem ser cientistas. E aí, para trazer um pouquinho dessa questão de como os jovens, né, como os estudantes entendem essa relação com a ciência, aqui a gente vai passar um pouquinho por essa pesquisa aqui, que foi feita no Brasil sobre a percepção dos jovens brasileiros sobre ciência e tecnologia. Então, periodicamente, né, esse instituto de pesquisa faz essa pesquisa, geralmente com a população brasileira, e aqui eles fizeram um específico sobre jovens, para entender exatamente qual é a relação dos jovens com ciência e como a gente pode melhorar, né, e aprimorar essa relação. Então, aqui tem alguns dos resultados dessa pesquisa que são interessantes para a gente, né, tem vários outros resultados, a gente não vai conseguir passar por todos aqui.
Mas para a gente entender, olha só que legal, com quem você conversa sobre ciência e tecnologia? A maior parte dos alunos fala, dos alunos não, né, são jovens, não necessariamente são alunos. Fala que é com os professores, com os amigos e outros parentes, né? Mas então, olha só, esse círculo mais próximo deles é com quem eles falam sobre ciência, e os professores estão aqui na liderança, né? Veja como é uma figura importante para os jovens, né? É um local onde eles vão ter esse contato maior e acaba sendo uma missão bem importante, né? Levar toda essa questão de relação com a ciência e produção do conhecimento científico para esses jovens. E outra questão interessante é quais são as fontes mais confiáveis para se discutir ciência. Novamente aqui, olha só, os professores estão no topo, em seguida vêm os médicos, cientistas de universidades ou institutos de pesquisa também estão bem cotados, jornalistas, e aí aqui começam os que foram menos votados, né? Religiosos, representantes de organização de defesa do meio ambiente, cientistas que trabalham em empresas, eles acham que são menos confiáveis que os cientistas de instituições públicas. Então, aqui eles veem que podem ter interesses, né, por trás da ação desses cientistas que trabalham em empresas. Dá para ver, então, que eles já têm um senso crítico, né, de que ciência não é algo que não seja imbuído de valor, né, e toda a questão do contexto em que essa ciência é feita. Artistas também não são muito confiáveis para se discutir ciência, nenhuma delas, e os políticos. Então, novamente, aqui, professores como pessoas muito importantes para os jovens ao se debater ciência. E o que eles acham de uma carreira de ciências, né? Então, é uma profissão atrativa para esses jovens? Então, a maioria, olha só que interessante, diz que é muito atrativa ou atrativa, né? Então, pouco atrativa, nada atrativa, e não respondeu são os que foram menos escolhidos aqui, né? Então, os jovens se interessam por ciência e acham que ciência é uma carreira interessante para eles, mas, por outro lado, é difícil alcançar essa profissão de cientista, e muitos deles dizem que é muito difícil ou difícil alcançar. Então, eles veem que não é algo fácil de se fazer. Então, embora muitas vezes os estudantes falem que eles podem ser cientistas, eles também têm esse receio, né, esse distanciamento por achar que é sempre algo muito difícil, que é algo que tem que ser feito por um cientista, e aí chegam aqueles estereótipos, né, o cientista maluco que diz eureka, que tem cabelo desgrenhado, muitas vezes em pesquisas que buscam saber qual é a visão de um cientista, né, muitas vezes as representações mostram isso, né, que é esse cientista gênio, e que tem essas ideias malucas, inventivas, e faz experimentos. Então, eles não têm ideias de outros tipos de ciência que podem ser feitas, né, e que a ciência é muito difícil de se alcançar. Então, trazer esses projetos para a sala de aula pode ser um jeito de mostrar que dá sim para fazer, né? Eu mostrei na semana passada aquele projeto que foi feito com alunos de anos iniciais, e eles faziam perguntas científicas, fizeram todo o projeto, e até publicaram um livro com os resultados deles, né? Então, dá sim. Não é fácil, mas dá sim. E outra questão, pensando nesses estereótipos do que é ser um cientista, né? Aqui tem algumas afirmações, eles tinham que falar se, quando eu penso em cientistas, eu acho provável, muito provável que eles são criativos, muitos acham que sim, aprendem rapidamente coisas novas, então essa coisa de que são inteligentes, né, são organizados, pensam muito em suas famílias, né, então tem esses valores de coletivo, e aí começam alguns estereótipos engraçados, né, em geral evitam as festas e a vida social, passam quase o tempo todo sozinhos, têm poucos amigos, são esquisitos, não são muito atraentes e, em geral, não tem casamento feliz. Então, o cientista tem esse lado meio antissocial, né, e que não é muito amigável, mas que ao mesmo tempo é muito inteligente. Então, realmente dá para ver que tem um estereótipo aí sendo formado sobre o cientista. Muitas vezes eles não conhecem, né, cientistas, não sabem nomear um cientista, mas essa visão que a mídia, a sociedade acaba construindo tem esses estereótipos.
E aí a gente volta para essa reflexão que a gente sempre fica trazendo, né? Como trabalhar essa interface ciência-sociedade na escola, né? Como levar outras visões de ciência, de cientista para os alunos, né? Como mostrar que é possível fazer ciência na escola, e que eles podem ser cientistas. E aqui a gente vai, então, tentar mostrar algumas opções de como fazer isso. E é aqui que a gente entra na seção 2. Na seção 2, a gente vai falar bastante sobre natureza da ciência. A gente vai, então, ter texto, vai ter alguns infográficos mostrando algumas questões sobre como funciona a ciência, quais são questões importantes quando a gente fala de construção de processo científico. E aqui, como a Vanessa falou, né, a gente vai entrar nesse protocolo de ciência cidadã que é baseado em um protocolo feito pelo SISVAN, que é o Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Mais para frente a gente vai mostrar para vocês esse... É um formulário, né, e qual é a ideia por trás disso. Então, tem toda essa questão mais teórica que eles vão trabalhar, e na parte prática eles vão fazer entrevistas com as pessoas para responder aquela pergunta científica de como é a alimentação das pessoas da minha região, e eles vão, então, sintetizar, organizar esses dados, produzir gráficos e analisar os resultados. Então, a ideia aqui é que eles têm uma pergunta já apresentada, mas eles vão trabalhar todas as etapas de coleta, análise de dados e depois conclusão do estudo. Então, aqui a proposta para se trabalhar a natureza da ciência é que a gente tem um texto, né? Então, a gente trabalha diversas habilidades, né? A leitura é uma delas. Aqui a gente sugere que isso seja feito em casa, né? Uma atividade para casa, para eles. E o que esse texto fala? Então, ele vai falar de ciência no cotidiano, de como a ciência está no nosso dia a dia, né? Então, um exemplo ali é ferver água, será que tem ciência nisso? Como esse projeto foi feito no contexto da pandemia de Covid, né? Tem ciência no meio de uma pandemia? Falar que são questões sociocientíficas, não são só científicas, né? Mas elas têm essa dimensão social também que precisa ser compreendida. E a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é confiabilidade na ciência, né? Que é algo que muitas vezes está abalado, né, na nossa sociedade. Então, a gente tem, além de um distanciamento, a gente quebrou um pouco a confiança na ciência e nos cientistas, né? Então, é algo que a gente vai também tratar com os alunos. Então, vejam que são temas bem, bem complexos, né? E aí, aqui a gente começa, então, falando sobre a natureza da ciência a partir de um infográfico que tem 3 partes. A primeira delas é falar sobre como se fazem medidas, né? Então, a gente está falando aqui de confiabilidade na ciência, e aqui a gente vai contrastar um cenário de que esses alunos, essas crianças estão fazendo medidas aproximadas, né? Então, se a pergunta aqui, por exemplo, é quanto mede esse ramo de planta, né? Aqui eles estão vendo com a palma deles, né? Mais ou menos quanto mede. Será que isso é bom? E aqui tem um cenário mais interessante em que eles estão usando uma fita métrica e eles vão ter a medida certinha, precisa, em centímetros ou na medida que for aqui, né? Então, aqui contrastando esse uso de métodos, de instrumentos padronizados. Então, aqui se fala sobre o cuidado ao se coletar os dados, né? Você não pode fazer isso sem utilizar instrumentos adequados, sem pensar que método você vai utilizar, né? Você não pode estimar de forma arbitrária, né? Por exemplo, eles têm que... Aqui a ideia é que eles comecem a contrastar, mas será que a mão de todo mundo é igual? Se eu medir em palmos, eu vou ter uma medida correta ou vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, eles comecem a ter essas reflexões. A outra parte, a segunda parte, sobre confiabilidade na ciência, é falar sobre valores e emoções dos cientistas, né? A gente tem que considerar que os cientistas são humanos, eles têm valores e emoções, mas que ao fazer ciência, ao participar de um projeto científico, eles têm que evitar que esses valores, essas emoções influenciem os resultados, né? Então, aqui a gente tem o cientista com muitas coisas na cabeça, mas que na hora de fazer
o seu trabalho, ele não pode ser influenciado por esses valores, né? E, por fim, a gente vai falar de um elemento bem importante, que se chama revisão por pares, né? Em ciência, você produz algo, né? Mas esse conhecimento produzido, ele sempre vai ser avaliado por outros cientistas, por um comitê, por uma banca, para ele ser validado, né? Avaliado e validado. E ele geralmente nunca passa, assim, como verdade, né? Ele sempre vai passar por essas várias rodadas de avaliação, e quanto mais ele for sabatinado ali, mais confiável ele vai ser, né? Até porque a gente nem considera que isso vai ser a resposta final, mesmo se esse conhecimento for validado, que a partir de novos projetos, novas investigações, esse conhecimento pode ser refutado e novos conhecimentos podem surgir e modificar aquela concepção que a gente tinha sobre aquele determinado assunto, né? Mas é muito importante mostrar que é sempre importante ter esse compartilhamento, né, a comunicação dos resultados para uma comunidade, essa comunidade avaliar esses resultados, mesmo num contexto de um projeto numa escola, né? Isso é interessante também ser experimentado, né? Para que eles comecem a cultivar esse sentimento crítico. E aqui a gente está trabalhando, outra coisa que a gente vai apresentar para eles é o método científico que a gente utiliza aqui, o método hipotético dedutivo. O que é esse método? Então, ele é bastante do que vocês já viram aqui, né? Você observa um fenômeno, e é aqui que você vai utilizar esse sentimento de curiosidade, né? Que é algo que os estudantes têm bastante. Então, você observa, fica curioso, e aí você vai elaborar uma pergunta, um questionamento sobre aquela coisa que você observou. A partir dessa pergunta, então, você cria um método que te ajuda a responder essa pergunta, e aí nisso você não vai deixar os seus valores te influenciarem, né? Você vai pensar em instrumentos e métodos padronizados para fazer essas medições. Não necessariamente você vai fazer experimentos e medir coisas, mas você pode fazer entrevistas também, né? Para coletar os seus dados, pode ser uma pesquisa mais social. Você analisa os resultados, você vai ter uma conclusão e possivelmente responder a sua pergunta, né? Mas essa pergunta essa resposta para a pergunta não é o final do seu processo, né? Porque ele é um ciclo e você vai, então, gerar novas perguntas, né? Então, a ciência geralmente nunca termina no final do projeto, ela sempre vai gerar novos questionamentos, novas observações, e aí o ciclo começa novamente. Então, é assim que funciona o método hipotético dedutivo, né? Você cria uma hipótese e, a partir dos resultados, você faz uma dedução. Ele não é o único método de se fazer ciência, né? Mas ele é um método muito didático. Então, é por isso que a gente apresenta ele nessa sessão para mostrar para os estudantes, então, que existe um método, né? Que não é só ir fazendo de qualquer jeito, coletar dados e tentar entender o nosso ambiente, né? Existe uma série de etapas e elas fazem sentido pensando numa investigação. E outra questão que a gente vai apresentar, que a gente já falou bastante aqui também, é a ciência cidadã. Então, aqui a gente vai apresentar essa abordagem para os estudantes e falar que a ciência cidadã, então, está sendo proposta como essa abordagem participativa de construção de conhecimento científico. E tentar mostrar essa atratividade da ciência para eles, né? Então, nesse processo, você vai investigar e descobrir informações novas importantes para a nossa sociedade. Então, nem tudo que existe sobre ciência já foi descoberto, né? Existem coisas novas para ser descobertas, isso acontece todos os dias, e eles podem participar desse processo, né? Então, pedir para eles pensarem no que de ciência acontece na vida deles, né? Que novidades científicas eles viram no jornal e na internet, né, e pensar, será que está acontecendo esse processo científico que a gente está discutindo aqui no nosso livreto, no nosso dia a dia, né? Será que é isso, então, é assim que os cientistas trabalham? E outra questão
já que eles vão ser cientistas, é trazer muito que eles reflitam bastante sobre a ética e responsabilidade ao se fazer uma investigação científica. Então, a nossa pergunta de pesquisa é sobre como é a alimentação na minha região. E isso vai ser respondido através de uma entrevista. Então, eles vão contactar pessoas, fazer perguntas. Como é uma pesquisa com humanos, né? Existe um cuidado ainda maior com ética e responsabilidade para fazer esse estudo, né? Eles têm que entender que é preciso abordar as pessoas de uma forma respeitosa. Ao fazer esse convite para as pessoas participarem, né, e serem entrevistadas, eles têm que explicar que a pessoa está participando de um estudo científico, né? Não é uma mera lição de casa, né? Não que lição de casa não seja importante, né? Mas não é responder algumas perguntas que ele vai anotar no caderno, aquilo é uma investigação científica genuína, né? A pessoa precisa dar o seu consentimento, então, que ela entende que está participando da pesquisa, que ela vai responder aquelas perguntas. O estudante explica também que essa pesquisa é anônima, então os dados que aquela pessoa vai fornecer para o estudante através da entrevista, eles não vão ser os dados do João Silva, da Maria e de quem quer que seja, né? A gente sempre, quando faz pesquisa com os humanos, a gente anonimiza, né? Tira o nome das pessoas, cria códigos para ninguém saber quem participou da pesquisa, né? A gente está interessado naquelas informações, naqueles dados, e não em quem respondeu, né? E isso deixa essa pesquisa bastante ética, porque ninguém ali vai ser apontado como, fulano participou, né? A gente está interessado em descrever a alimentação daquela região, a gente vai ter uma amostragem daquelas pessoas que estão ali, e não interessa quem participou ou não. E, por fim, é muito importante falar que não é obrigatório participar da pesquisa, né? E que a pessoa pode, se ela se sentir mal em algum momento, ela pode declinar de participar, falar, não estou me sentindo mais à vontade e não quero mais participar da pesquisa. Então, é interessante, embora seja algo bem específico, né, de pesquisa com humanos, é importante que os estudantes entendam o que está acontecendo e a responsabilidade deles como pesquisadores, né, como cientistas, como eles devem atuar quando eles forem fazer essa coleta de dados. E aí, entrando no nosso formulário, né, que é esse famoso SISVAN aqui, então, o que os estudantes vão preencher é uma tabelinha parecida com essa, né? Esse daqui é o original do documento dos marcadores do SISVAN. São poucas perguntas, como vocês podem ver aqui, de múltipla escolha, né? Então, é algo para ser bem simples de ser aplicado. E só contextualizando, então, um pouquinho esses tais marcadores, né? Então, eles foram criados a partir de uma pesquisa para entender como é a alimentação da população, mas não só entender, né? O interesse não é só investigar, mas também ajudar as pessoas do sistema de saúde, né? Os trabalhadores do sistema de saúde, a darem orientações para as pessoas a partir do que elas respondem, né? Então, dependendo do que a pessoa responde sobre a alimentação dela, você vai dar uma orientação para ela mudar isso, mudar aquilo. Então, se vocês forem ver aqui, no documento, né, que fala que criou esses marcadores, tem um passo a passo, né? Então, na etapa 1, ontem o usuário comeu feijão? Sim. Se sim, o que você faz? Você valoriza a prática alimentar. É um hábito saudável, é um alimento que não é processado, né? Então, ele tem uma alta qualidade. Então, você valoriza essa prática alimentar. Mas se ele não comeu, você recomenda que ele consuma feijão, né? Que é um alimento importante. Você pode falar dos nutrientes presentes no feijão, da sustentabilidade de se comer um alimento que tem base de proteína vegetal, né? E a próxima etapa, que é sobre o consumo de bebidas adoçadas. Se sim, oriente que se evite o consumo de bebidas adoçadas, né? Você pode também explicar porque não é algo recomendável.
por outro lado, se a pessoa não consumiu essas bebidas, você valoriza essa prática. Então, ele é bem um método orientador, né? E, ao mesmo tempo, eles geram esses dados sobre como está a alimentação do público brasileiro, né? Então, ele é baseado no guia alimentar que a gente já tratou aqui no curso, né? E a ideia é, então, você ter essa fotografia, esse diagnóstico de marcadores de alimentação saudável e não saudável. E a ideia dele ser simples é exatamente assim, para ser trabalhado na prática, né, no sistema de saúde, para orientar as pessoas, orientar os profissionais que recebem essas pessoas, né, e ao mesmo tempo gerar esses dados. E esse protocolo, é importante mencionar também que ele foi elaborado a partir de uma pesquisa com 40 mil brasileiros, né, então ele foi feito um diagnóstico grande, né, para então elaborar o que seriam esses indicadores, esses marcadores que dizem se uma dieta é saudável ou não saudável. E outra coisa interessante do Sysvan é que ele tem essa plataforma online aqui que a gente consegue explorar os dados, então tem vários filtros aqui que a gente pode explorar, então tem por região, tem por pergunta, né? Então você pode, na pergunta do consumo de feijão, e ver os resultados por diferentes áreas do Brasil, então é bem interessante esse sistema aqui. E como o pessoal já falou hoje na aula, né? A nossa ideia aqui é fazer algo que se encaixe, que converse com esse sistema do Ministério da Saúde que já existe, né? Para gerar mais dados e dados regionais que possam contribuir nesse sistema maior. Os nossos dados entram aqui? No momento não, né? Mas eles estão padronizados de uma forma que eles podem sim conversar, né? Se eu tivesse feito uma pergunta diferente, então, por exemplo, no EBIA, né, que é um outro tipo de pesquisa sobre alimentação, se eu tivesse perguntado, nos últimos 3 meses você comeu feijão, eu já não consigo comparar o meu resultado com os resultados aqui do Sysvan, né, que são sobre esse consumo mais imediato. Então, a ideia de trabalhar com esses protocolos padronizados é exatamente ter esse poder de comparação, né. E algo bem interessante, assim, para justificar tudo isso que a gente está fazendo, né, é que a gente participou de alguns eventos, então aqui em São Paulo eu não lembro se foi ano passado ou esse ano, gente, já estou com a memória ruim, mas foi criado o Observatório de Segurança Alimentar aqui, né, em São Paulo, e na reunião em que se lançou isso, e tinha vários atores ali, várias partes interessadas em discutir essa questão da segurança alimentar, muito se falou sobre como faltam dados sobre segurança alimentar e dados mais locais, né? Então, a gente tem esse panorama geral da fome, da insegurança alimentar, que foi muito bem tratado já aqui no nosso curso, mas esses dados mais específicos, que indicam onde tem que ser feitas as ações estratégicas, eles não estão disponíveis, né? Não tem essas pesquisas feitas para toda a população. Então, fazer esse nosso protocolo, né, trabalhar com esse protocolo padronizado e talvez implementar o detetives da comida em diferentes escolas pode ajudar a compor esse banco de dados de informações locais. Foi isso que aquele projeto que eu mostrei, né, o De Olho na Quebrada, fez para Heliópolis, né? Eles mapearam para a comunidade deles onde tinha escassez de alimentos durante a pandemia, e aí, com isso eles conseguiram fazer uma ação muito mais eficaz, porque eles tinham esses dados. Se a gente precisasse se basear, por exemplo, numa plataforma pública, a gente não teria os dados que eles tinham para fazer essas ações. Então, fim desse outro parênteses, né? Como que, então, é a orientação para os estudantes começarem a investigação deles, né? Então, eles já entenderam toda a questão ética. A gente sugere aqui, então, que eles testem esse protocolo. É muito importante, quando a gente faz um projeto de pesquisa, testar, e que, quando são feitas entrevistas, né, que você teste se você está entendendo as questões daquela entrevista, se você consegue tirar dúvidas do seu entrevistado. Então, aqui a ideia é: faça uma dupla e você vai fazer entrevista com um colega e tirar eventuais dúvidas, porque é nesse momento que você se prepara. Você vai, então, no nosso livreto tem um anexo com a ficha de coleta de dados,
E aí você vai, então, na sua casa, o estudante vai, né, na casa dele fazer essa entrevista com um adulto. Então, aqui a gente tem as instruções para eles seguirem. Você deve entrevistar uma pessoa adulta, ou seja, com 18 anos ou mais. Então, é muito importante como a pessoa vai ser consultada, se ela autoriza, né, e ela está de acordo em participar da pesquisa, tem que ser uma pessoa adulta, né? Você não pode entrevistar uma criança. Aí o entrevistador vai informar o objetivo da pesquisa, né, e conseguir autorização para coletar esses dados. E você deve responder todas as perguntas, né? Você não pode pular uma pergunta. A ideia é que você tenha toda a ficha preenchida. Então, aqui no anexo, no fim do livreto, é isso que eles vão ter, né? Aqui tem o roteiro de entrevista, para explicar, então, essa é uma pesquisa para investigação dos hábitos alimentares em nosso bairro, realizada pelos alunos da escola tal. Irei fazer algumas perguntas, e aqui tem toda a explicação de como o aluno ele pode, inclusive, ler esse texto, né, que é a explicação da pesquisa. Ele vai, então, colocar o nome do entrevistado, do entrevistador, né, que é o nome dele, da escola, e aqui são os dados do entrevistado. A data, então é importante sempre falar quando a pesquisa foi feita, o nome, e embora a pessoa dê o nome dela, que esse dado não vai ser revelado, né, ele vai ser anônimo, idade, gênero, o bairro, cidade, estado, e aí começam as perguntas sobre a alimentação. Eu não vou entrar nelas aqui, a gente vai passar por elas um pouco mais para frente. E depois de fazer a entrevista, então, a gente tem essa parte de análise, que eles vão, então, construir tabelas e construir gráficos. E aqui entra toda a questão de que várias disciplinas podem ser envolvidas, né? Como a gente sugere, então, que isso seja feito em grupos, pode ser feita uma socialização dos resultados dentro do grupo e depois com toda a turma, né, para a gente entender o conjunto de dados que foram obtidos. E aqui a gente tem, então, alguns exemplos de como isso acontece, né? Então, uma das perguntas é sobre o hábito de fazer as suas refeições vendo TV ou usando o celular. E a pessoa responde sim, não ou não sei. Caso seja feito em grupo, aqui nessa tabela eles vão preencher o que o grupo teve de respostas sim, o que o grupo teve de respostas não e não sabe, e o total. E depois eles vão somar tudo para fazer a resposta da sala, né? Então, todos os grupos, quantas respostas sim, quantas não sabe, e o total. Caso não sejam feitos grupos, né, cada aluno vai individualmente fazer entrevista e não vai discutir isso com o grupo, você só pula essa parte, né? Aqui é só para ter uma etapa de construção de tabelas e socialização dos resultados, né? Será que todos os grupos vão ter mesmo número de respostas sim, não? Então, é esse momento de descobrir o que eles encontraram. No livreto, então, o próximo passo é fazer um gráfico, né? Então, você construir uma tabela com os resultados sumarizados, e você vai construir um gráfico para analisar visualmente esse resultado, né? Então, aqui eles vão trabalhar essa habilidade de construção de gráficos. Então, aqui eles vão entender certinho, né? Que tem cada linha dessa representa uma unidade, que eles têm que pintar o número de unidades referente ao número de respostas. Então, aqui essa resposta sim foram 15, então eles vão fazer uma barrinha mostrando 15, não, 17, então uma barrinha com 17, e não sei, uma barrinha com 2. Esse daqui é o gráfico que a gente coloca de exemplo, então ele já vem preenchido com esse conjunto de respostas hipotéticas, né? E aí depois eles têm um quadrinho que está em branco para eles responderem e preencherem de acordo com a resposta que eles tiveram. Pode ser a resposta deles ou a resposta da turma, né? Para ter esse panorama mais geral. Então, na sua turma, o que é mais comum? Que as pessoas façam as refeições utilizando aparelhos eletrônicos ou sem eles. Só essa pergunta já dá margem para um monte de discussão, né? De hábitos saudáveis, de atenção ao se alimentar, né? De prestar atenção no que está fazendo, de talvez comer ou não com a família, né? Então, aqui, só essa pergunta eu acho que já é um projeto por si só.
A outra pergunta é sobre o número de refeições por dia. Então, aqui a gente já entra um pouquinho no acesso aos alimentos e na insegurança alimentar. Mais quantitativamente, né? Então, lá no formulário, o que a gente tem? A gente tem 6 refeições e a pessoa responde sim e não. Então, se tomou café da manhã, sim e não, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. E aqui, para analisar, aqui a gente tem uma etapa a mais, né? A gente vai, então, contabilizar o número de refeições que as pessoas tiveram por dia. Então, a pessoa não teve nenhuma refeição nas últimas 24 horas, se ela só teve uma, ou se ela teve as 6 refeições. E é isso que eles vão, então, compartilhar com a turma. Então, aqui é o exemplo, né, de dados inventados. Aqui a gente tem, então, algumas pessoas que tiveram nenhuma ou poucas refeições, né? A maioria aqui teve um número médio de refeições. E aqui é interessante, então, para mapear como que está esse acesso à alimentação das pessoas da região onde foi feita a pesquisa, e que eles possam, então, comparar, né? Que eles têm aqui com os dados, por exemplo, de outras turmas, né? De outras escolas, em que aqui se trabalha bastante essa questão de análise dos dados, né? Como você vai, então, partir disso aqui para construir essa tabela, que é um sumário, né? Então, entender toda essa relação de contar o número de refeições e passar para cá, contar os resultados de todos os alunos da turma e depois passar isso para um gráfico. E aqui, novamente, eles têm um espaço no livreto para preencher o que eles encontraram. E aí refletir sobre esses resultados, né? É mais comum, então, que as pessoas tenham 3 ou mais refeições por dia, ou menos que isso. E discutir tudo o que esses resultados trazem, né? Por fim, a gente tem os tipos de alimentos que as pessoas estão consumindo, né? Pensando agora na alimentação saudável e não saudável, e na classificação dos alimentos. Na classificação nova são alimentos processados in natura. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de alimentos, são esses que eles vão perguntar, se a pessoa, então, consumiu feijão, frutas frescas, verduras ou legumes, hambúrguer ou embutidos. E aqui eles têm que, então, é por isso que é importante eles treinarem a pergunta, né? Eles entendem o que são os embutidos, eles conseguem explicar isso para o entrevistado, caso tenha alguma dúvida. Bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, biscoito recheado e guloseimas. Então, aqui, novamente, a pessoa vai responder no formulário, ela responde sim, não ou não sei. E aqui eles vão, novamente, contabilizar as respostas por grupo e depois as respostas da turma. Novamente, aqui, então, tem um gráfico de exemplo, e aqui eles já podem, então, tentar interpretar o que isso significa, né? Ah, tem bastante gente consumindo feijão, mas tem, ao mesmo tempo, bastante gente comendo macarrão instantâneo e biscoito recheado e guloseimas, né? Como que está a alimentação dessa população? Em relação a frutas frescas e verduras, o consumo já está baixo. E aí, eles vão, então, fazer a entrevista deles, construir as tabelas e, por fim, preencher aqui o gráfico. E aqui dá para trabalhar vários temas, né? Se eles estão consumindo os in natura, os ultraprocessados, né? Será que eles conseguem classificar esses alimentos de exemplo aqui nessas categorias, né? E fazer essa análise da alimentação? Então, são três análises aqui que a gente propõe e que todas elas trazem uma infinidade de discussões. E aí já fica para vocês essa tarefinha de pensar o que faz sentido e o que não faz tanto sentido na sua realidade. O que mais que dá para fazer? Se optou por fazer todas as perguntas, e analisar e fazer todos os gráficos, o que mais dá para discutir a partir dessa sessão? É possível, então, fazer gráficos por grupo, então não construir o gráfico da turma direto, né, mas fazer por grupo e comparar entre grupos. Será que vai ser igual? Será que... Quantas respostas eu tenho por grupo, né? Cada estudante vai fazer uma entrevista, então um grupo de 4 ou 5 alunos, eu vou ter 4 ou 5 respostas. Isso é suficiente para eu discutir a alimentação de uma região?
Talvez não, né? Talvez seja poucas pessoas, mas talvez com uma turma de 30, 40 alunos, a gente consiga ter uma visão maior. Talvez com isso sendo feito por várias turmas, melhor ainda, né? A gente vai ter uma visão muito mais geral daquela região. Então, aqui a gente trabalha essas questões. Será que eu tenho um tamanho amostral suficiente? Será que isso representa bem a minha população? E aqui os estudantes costumam ser bastante críticos, né, em avaliar esse tipo de questão, né, de identificar os vieses, entender, talvez esteja diferente porque eu não tinha um tamanho amostral suficiente, né, não com essa linguagem, mas avaliando isso. E também entrar nesses tipos de refeições que são mais realizadas pelos entrevistados. Então, dentro daqueles tipos de refeições, né, ao longo do dia, o que era mais frequente? Será que está todo mundo tomando café da manhã? Será que está todo mundo conseguindo almoçar? E a partir disso, então, tem várias discussões possíveis. A nossa recomendação é isso, né, que um aluno faça apenas uma entrevista, né, já é uma contribuição bastante grande, né, todo esse movimento, né, de aprender a fazer entrevista, ir lá coletar o dado. Então, a ideia aqui, embora a gente fale bastante de ter muitos dados, né, a gente quer dados de boa qualidade, então que eles entendam todo esse cuidado ao se fazer a coleta de dados e coletem dados com bastante qualidade. Se eles fizerem mais de uma entrevista, porque às vezes eles podem se empolgar, né, isso tem que ser considerado. Então, por exemplo, se todo mundo na sua turma faz 2 entrevistas, você vai ter o dobro de respostas. Então, isso tem que ser considerado na hora de analisar os dados. E aqui um detalhe também, pensando em metodologia científica, né? Cada estudante fazendo em um domicílio diferente a sua entrevista, né? Porque se eles forem no mesmo domicílio, as respostas das pessoas vão ser parecidas, porque provavelmente elas comem as mesmas refeições, os mesmos tipos de alimento. Então, aqui a gente trabalha esse conceito de independência dos dados, né? Então, o que isso quer dizer? Exatamente isso, né? Uma amostra aqui é a refeição daquela pessoa daquela residência. Se eu pego 2 irmãos que vivem em uma mesma residência, a resposta deles é muito similar. Isso não agrega tantas informações, porque eles não são independentes, né? Existe uma dependência porque eles estão na mesma casa. O que mais a gente pode tirar aqui da nossa sessão? É importante, além de trabalhar todos esses passos, né, sempre pensar que a gente está fazendo um projeto de ciência cidadã com todos aqueles cuidados que a gente já discutiu bastante aqui. Então, a gente está trabalhando com um protocolo padronizado, a gente está focando muito nessa questão de usar um instrumento padronizado que vai garantir qualidade dos dados, né? Então, não é que cada escola pode criar o seu conjunto de perguntas, as perguntas são as mesmas, e se eu fizer esse projeto em diferentes escolas, a gente vai ter dados comparáveis. Que é isso que está aqui, né? Comparar entre turmas, escolas, bairros, e a gente vai ver um pouquinho mais do que a gente espera no futuro chegar com isso. E esses dados são comparáveis com o sistema nacional que a gente tem do Sisvan. Então, se um dia alguém quiser comparar os nossos dados aqui do projeto Detetives com os dados nacionais, é plenamente possível, porque foi feito a partir do mesmo instrumento. Seria bem legal, né, se um dia os nossos dados forem parar lá na plataforma nacional, os dados dos cientistas cidadãos, estudantes de escolas, contribuindo para essa avaliação nacional da segurança alimentar, né? Não custa sonhar, né? Que mais? Quando a gente fala de ética e questões legais, existem alguns cuidados, talvez vocês já tenham tido contato com isso, né, de alguém fazendo alguma pesquisa na escola, ou vocês mesmos. O nosso questionário que a gente apresentou aqui no começo do curso, ele se baseava nisso aqui. Então, o que acontece? Esse projeto, como ele é feito com pessoas a partir de entrevistas, ele precisa ser avaliado por um comitê de ética em pesquisa. Então, as instituições de pesquisa, as universidades, têm um comitê que avalia as pesquisas para falar se elas estão dentro dos padrões éticos ou não. Isso é bem importante, isso é feito com um rigor bastante alto, porque a gente tem que respeitar as pessoas que são
participantes dos nossos estudos, né? Elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser ouvidas, né, se elas têm algum incômodo. Então, tudo isso é avaliado. E a gente precisa do consentimento das pessoas, né? Então, os nossos alunos perguntam se as pessoas concordam em participar da pesquisa, e para que isso vire depois um dado utilizável para pesquisa, para um banco nacional, a gente precisa de um termo de consentimento livre esclarecido assinado. Outra questão aqui é que a gente está trabalhando com estudantes, e eles precisam também concordar em participar como cientistas, né? Então, aqui, eles também têm um termo para eles avaliarem se eles querem participar, e como eles são menores de idade, os pais que assinam, né? Então, tem esses documentos aqui, que para implementar isso na escola, eles precisam ser passados, né, para que a gente tenha todos esses documentos comprovando que tudo foi feito de acordo com a ética e com responsabilidade. E para fazer isso, né, muitas vezes o que a gente faz são convênios com as escolas, né, explica o projeto, faz uma parceria, professores parceiros podem levar esses projetos para as escolas e a gente tem todos esses documentos prontos para serem utilizados, né. Então, aqui tem, como a gente está trabalhando com a educação e com a ciência, né, tem todos esses cuidados para que essa parte da pesquisa seja feita com cuidados de ética, né, e que isso tudo esteja bem documentado, para depois esses dados poderem ser utilizados, por exemplo, em um livro, em um artigo de pesquisa, que eles possam ficar públicos, né, inclusive no nosso site. Por fim, eu vou falar do site, né, e da logística e apoio com a implementação. Acho que a Bia também vai falar disso quando ela mostrar o livreto para vocês. E aqui a gente tem, então, um site. A ideia, uma questão muito importante quando a gente tem um projeto de ciência cidadã, é que são feitos projetos, são coletados dados, e esses dados não vão ficar escondidos, não vão ficar na gaveta de alguém, né? Eles são dados que visam responder uma pergunta de interesse da nossa sociedade, eles têm que ser públicos. Isso é um princípio da ciência cidadã. Os dados devem ser abertos, né? A gente fala de ciência aberta. Eles têm que estar acessíveis para o público. Então, não adianta a gente fazer uma parceria com a sociedade para fazer um projeto de ciências, mas que esses dados não vão ser encontrados por ninguém, né? E aqui, uma das nossas propostas é que esses dados fiquem disponíveis no nosso site. Então, a gente tem esse site que também traz as ilustrações, né, do nosso livreto. Então, o endereço é esse aqui. Depois eu posso colocar no chat. E a gente tem uma parte, então, de visualização dos dados que eu vou mostrar diretamente aqui no site para vocês. Acho que está aparecendo, né? Então, o nosso site aqui, ele traz diversas informações, as informações conceituais para explicar por que esse projeto é importante, tem toda a descrição do que a gente pretende fazer, né? Tá bem legal, quem somos nós, né? E uma coisa que a gente colocou aqui é a visualização dos resultados. Se vocês clicarem aqui, então, a gente vai chegar num mapinha, e a ideia é que os dados que forem enviados, feitos por estudantes ou por outros interessados, né, eles sejam colocados aqui para que todas as pessoas possam avaliar. Esses dados que eu estou mostrando aqui, eles ainda não são de verdade, né, porque os projetos que a gente já fez anteriormente, né, nos cursos anteriores, eles estão sendo feitos, implementados nas escolas agora, né, nesse ano. A preparação foi feita ano passado, né, e os professores parceiros estão implementando esse ano. Mas aqui a gente tem, então, um pouquinho dos exemplos. Ó, aqui a gente vai ter um link para baixar os dados, né, então a gente quer que todos possam acessar. E você pode fazer um filtro, então, pelos estados que você quer analisar. Então, vamos lá para o Espírito Santo. Carregou, e aqui a gente tem, então, os dados para o Espírito Santo. A gente vai ter o número de entrevistas, quantos municípios foram feitos, quantos bairros foram avaliados. Você pode pesquisar pelas cidades, né? Então, aqui a gente tem 3 municípios, mas aqui a gente vai ver para o estado todo. Então, você vai ter a resposta para os hábitos de alimentação, o número de respostas, aqui 34 respostas. Aqui
É para o sim, não está aparecendo não, né? Isso aqui é preliminar ainda, né, gente? Mas é mais para a gente ver como que vai funcionar. Quantas refeições você faz ao longo do dia e os tipos de alimentos consumidos, né? Então, aqui a gente tem aqueles alimentos, o número de respostas, ele é bem interativo, né? Então, por exemplo, imagina que você faz isso na sua escola, no Rio Grande do Sul, por exemplo, e aí você vai contrastar aqui com os resultados das escolas que fizeram isso no Espírito Santo. Se a gente for para São Paulo, a gente vai ter também dados diferentes. E aí aqui dá para navegar, dá para ver os dados completos, enfim, a ideia é que seja uma ferramenta interativa. E a ideia é ir populando esse site com os resultados que a gente tiver, né? Por fim, já chegando aqui no finalzinho, né, tem sempre, ao se trabalhar nas escolas, né, a gente tem que cumprir o currículo, e aqui a gente faz, então, esse link com a Base Nacional Curricular Comum, e que conceitos, que habilidades podem ser trabalhadas aqui, competências e habilidades podem ser trabalhadas. Então, em ciências, tem toda essa questão de saúde da comunidade, de uma cidade, de um estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Então, isso cabe certinho nesse daqui. Em geografia, tem a elaboração e interpretação de gráficos, de barras, gráficos de setores, histogramas. Então, aqui também se trabalha com essa questão de análise de gráficos para entender dados socioeconômicos de regiões brasileiras. Então, dá para trabalhar com isso aqui também. Em língua portuguesa, tem essa questão das entrevistas, né, de trabalhar com entrevistados, levantar informações sobre o entrevistado, então tem todas essas habilidades que são trabalhadas e que estão dentro da língua portuguesa, né, das competências de língua portuguesa, e por fim, de matemática, né, aqui a gente tem a questão de adequabilidade dos gráficos para representar os dados de uma pesquisa. Não são só esses que podem ser trabalhados, né? Aqui estão alguns exemplos, mas para mostrar que a gente está trabalhando com um projeto de ciências, mas que a gente está, assim, cumprindo o currículo, que é muito importante para trazer esses projetos e convencer, né, muitas vezes, as escolas a adotarem esses projetos. E, por fim, aqui, caso, né, se realize a sessão 2, o que a gente sugere é que isso seja feito em 1 ou 2 aulas. Então, tem a leitura do texto do livreto feita em casa, a discussão sobre coleta dos dados, testes do protocolo e tirar dúvidas em sala de aula sobre a entrevista. Então, em sala de aula, os estudantes fazem as entrevistas em casa e toda a parte de análise dos dados em sala de aula, junto com a turma e junto com o professor. Precisa ser em uma escola? Não precisa, né? Então, em outras edições do curso, a gente já teve pessoas interessadas em aplicar isso em um parque de ciências, em um centro, que é o CREM, o Centro de Referência em Educação Nutricional. Então, tem vários ambientes em que dá para aplicar esse projeto, fazendo as devidas adaptações ou focando em temas mais interessantes para aquelas pessoas. Então, o que eu tinha para apresentar é isso. Não sei se foi muita coisa, mas estou à disposição se vocês quiserem comentar, tirar alguma dúvida. E passo também para a Bia fazer o fechamento. Pessoal, eu vou falando aqui rapidinho, mostrando aqui de novo o nosso site, né? Só para reforçar. No site detetivesdacomida.iea.usp.br, vocês conseguem baixar os materiais. Então, a gente tem aqui a aba Materiais, onde a gente tem o livreto didático aqui disponível para download e a cartilha do professor também disponível para download. Além disso, esses dois materiais
estão disponíveis nesse portal aqui, livrosabertos.abcd.usp.br. Eu vou passar por eles aqui rapidinho. Essa aqui é a cartilha para quem ensina. Aqui na cartilha, a gente tem aí uma parte de apresentação, agradecimentos e introdução. Vou dar um zoom aqui. Para cada sessão, a gente tem aí uma série de subseções, né? Então, em todas as sessões, a gente vai trazer a descrição da atividade, recursos didáticos e duração, os objetivos da proposta, os objetivos curriculares, então aqui vocês encontram referenciados as competências lá, né? Tudo certinho, de acordo com a BNCC, as propostas de avaliação dentro da sessão, as sugestões para quem ensina e os materiais para aprofundamento. Então, vou para a seção 1 aqui para a gente ver como um exemplo. Então, a gente tem, né, o nome aqui da sessão, daí vem a descrição, os recursos que você usa, a duração, tem todo um detalhamento com a proposta aqui para atividade assíncrona, a proposta para atividade síncrona. Aqui a gente tem até uma declaração de compromisso para combinado oral. Trazemos os objetivos, aí os objetivos curriculares, né, de acordo com a disciplina aqui, avaliação, sugestões, né, que são algumas sugestões a mais do que aquilo que está no livreto, e os materiais para aprofundamento. Então, aqui no caso da primeira sessão, a gente traz lá os materiais que a Vanessa comentou, né? O que é um artigo científico e o guia alimentar para a população brasileira. Então, aqui nesse material, vocês encontram tudo isso. E temos disponível também lá, tanto no nosso site para download, quanto no Livros Abertos, o livreto didático, né? Então, a gente traz aqui, primeiramente, uma apresentação, a gente traz aqui o mascote do Clube Brasileiro de Saúde Planetária, né? Que foi o clube que gestou esse projeto, e ele se apresentando aqui. E aí temos as sessões, né? Então, começando pela sessão 1, uma coisa interessante de destacar são as ilustrações desse material. Todas essas ilustrações foram feitas pela artista Fran Matsumoto, e a gente incorpora esses ícones aqui que direcionam o que deve ser feito naquele momento. Então, a gente tem um ícone aqui da hora da leitura, por exemplo, que está mostrando que, nesse momento, a gente vai trabalhar com esse texto. Aqui a gente tem, né, os graus de processamento de alimentos, trazemos alguns box, né, com curiosidades e aprofundamentos. Temos os infográficos, né, ao longo de todo o material, aqui no caso, um referente à classificação nova. Aí aqui para o vídeo, por exemplo, né, a gente traz o ícone de orientação do que deve ser feito, assista ao vídeo, e o QR Code. Para o aluno que tiver com o material digital, ele também tem a opção de clicar no link direto, né? Para quem tiver com o material impresso, é mais fácil talvez acessar via o QR Code. Aí entramos na seção 2, né, que a Sheina comentou, em que a gente vai investigar como é a alimentação das pessoas da minha região. De novo, os ícones aqui direcionando o que deve ser feito. E aí entramos, né, na questão do porquê o conhecimento científico é confiável. E eu acho que qualquer professor de ciências já se deparou, às vezes, com alguma resposta do tipo, sei lá, você faz algum questionamento e o aluno fala, porque Deus fez assim. E aí é sempre uma questão a ser trabalhada, né, que tudo bem você ter a sua crença,
mas a gente está explicando os fenômenos por meio da ciência e tem um motivo para isso, né? E aí aqui é bem interessante porque a gente traz esses motivos pelos quais a gente pode confiar na ciência, que também é muito importante falar disso nesses últimos tempos em que o conhecimento científico tem sido bastante contestado, né? Bom, trazemos aqui tudo aquilo que a gente apresentou, né, que a Sheina apresentou. No momento da coleta de dados, a gente orienta aqui a utilizar a ficha em anexo, e aí eu vou seguir lá para o final para mostrar para vocês essa ficha e já encerrar aqui. Então, lá no fim, trazemos ali na página 41 como anexo a ficha de coleta de dados, em que dá para o aluno escrever ali direto, né, o nome dele, a escola, então ele não vai ter que ter o trabalho de fazer isso no caderno, ele já consegue preencher ali direto, isso facilita o trabalho. Aqui ele vai colocar todos os dados dele, né? E voltando lá para a seção 2, a gente tem também as tabelas e espaços assim quadriculados disponíveis para o aluno já escrever e fazer o gráfico ali diretamente. Então, isso facilita também bastante no momento de resolução dessas tarefas. Esse é o nosso material. A gente espera que vocês explorem ele e gostem. Vamos colocar isso também lá no nosso grupo, né? Onde a gente tem colocado os slides da aula. A gente disponibiliza lá para vocês de novo, já foi disponibilizado, mas a gente coloca lá de novo. E é isso, do material. Fiquem à vontade aí para se expressar. Temos 4 minutinhos. Quem quiser falar alguma coisa. Se ninguém quiser colocar nada, acho que a gente pode se despedir. E nos vemos na quinta-feira, novamente, para apresentar as 2 últimas sessões e encerrar essa etapa de apresentação, né? Que aí na semana que vem, como a gente comentou, a gente vai trabalhar com a adaptação do material. Acho que é isso, então, pessoal. Agradecemos aí a presença de todas. Uma boa noite e até quinta. Boa noite, pessoal.